E as fiscalizações realizadas pelo Ministério do Trabalho em 2020 resultaram em 942 resgates de trabalhadores da chamada escravidão moderna. Minas Gerais foi o estado com o maior número de estabelecimentos fiscalizados, seguido de Mato Grosso e São Paulo. E sobre esse assunto nós vamos conversar ao vivo agora, via Skype, com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Tatiane Menezes. Procuradora, aqui em Mato Grosso, esses casos, essa prática aí da escravidão moderna ou escravidão branca, como também essa prática é denominada, tem aumentado, tem diminuído, se estabilizou? Qual é o quadro hoje? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os espectadores da TV Vila Real. É importante inicialmente frisar que o quadro de auditores do trabalho para a realização das fiscalizações ele está muito deficitário, né? Então, apenas 50% dos cargos estão ocupados e, por consequência, 50% está deficitário, o que dificulta um pouco as fiscalizações, muito embora elas estejam sendo realizadas. No estado do Mato Grosso, no ano de 2020, foram realizados 3 resgates de trabalhadores em condição análoga. E o que a gente vê, na verdade, é uma certa estabilidade, né? Não há diminuição do quadro, mas, além disso, também não há uma previsibilidade tão grande assim de aumento ou diminuição, porque o estado do Mato Grosso ele é muito grande. Então, como eu disse, por conta do quadro deficitário de auditores, também há uma certa dificuldade na realização de fiscalização em todo o estado do Mato Grosso. Agora, procuradora, quando se fala em trabalho escravo, pensa-se imediatamente na zona rural, como se fosse exclusivo da zona rural. Vocês têm esse comparativo do que foi encontrado do índice tanto na área urbana, porque tem também trabalhadores que vivem aí em situação de escravidão, e também da área rural? Temos sim, Nayara. Ano passado, como você falou, foram 942 resgates em todo o Brasil. 78% foi na área rural e 22% na área urbana. Então, existe um percentual bem razoável de resgates na área urbana, e é bom ressaltar que 3 resgates, né, dentro desse número, dentro desse percentual de 22%, ocorreram em trabalho doméstico. Procurador, e na área rural, quando a auditoria, quando a procuradoria aí do Ministério do Trabalho consegue detectar essa prática aí da escravidão moderna, o que é que acontece com o proprietário dessa área? Qual é a pena que ele tem que responder? Bom, no âmbito trabalhista, ele deve assinar a carteira de trabalho de todos os empregados, devem ser emitidas as guias de seguro-desemprego, né, para cada trabalhador, além dele ter que, ou via termo de acordo extrajudicial, termo de ajuste de conduta, ou através de ação civil pública, ele deve cumprir obrigações de fazer e não fazer, que são relativas àquelas irregularidades que foram detectadas. E, além disso, e não menos importante, ele deve pagar um valor a título de dano material individual a cada trabalhador e dano material coletivo pela irregularidade cometida, né, que atinge toda a sociedade no bojo da condição humana, do ser humano, entendeu? Mas no âmbito criminal, ele pode ter sua terra expropriada, né? Essa ação da atribuição do Ministério Público Federal, ela é ajuizada no âmbito da Justiça Federal e ele pode perder sua propriedade. Agora, procurador, existe, claro, esses dados, mas eu creio que também existe uma força-tarefa para coibir esse tipo de trabalho. A gente vive ainda numa pandemia, os números crescendo, 2020 foi muito difícil. Desemprego. É um receio do Ministério do Trabalho de que as pessoas se sujeitem mais a qualquer tipo de condição de trabalho? Como coibir isso? Com certeza, Vera. Com certeza. Ano passado foram realizadas 266 ações fiscais ao redor de todo o país. Eu quero, inclusive, aproveitar o espaço para informar, né, uma notícia quente, digamos assim, que houve uma operação
nacional, que foi realizada com início do dia 18 de janeiro até o dia de hoje, que resgatou mais de 110 trabalhadores em condição análoga de escravo. Essa operação ocorreu em todos os estados do Brasil. No Mato Grosso, ela foi realizada na região de Diamantino, Tangará da Serra e Pontes de Lacerda. Não houve nenhum resgate. E, obviamente, que a situação de pandemia e a probabilidade de desemprego das pessoas é, com certeza, uma preocupação. Então, para isso, aqui no Mato Grosso, eu vou trazer o exemplo do projeto Ação Integrada, né, que possibilita que trabalhadores vulneráveis à exploração, que são, em tese, essas pessoas que estão sem emprego, que elas possam entrar no mundo do trabalho, né, digno, e que possam ter qualificação profissional, alfabetização e educação. Procurador. É um projeto que é realizado entre o MPT, entre a UFMT e entre a Superintendência do Trabalho do Estado do Mato Grosso. Procuradora, só para encerrar, no início da entrevista, a senhora colocou o seguinte: olha, nós temos uma deficiência muito grande de auditores para fiscalizar melhor essa questão. Essa deficiência de pessoal está dentro daquilo que já foi denunciado há algum tempo atrás de desmonte da Justiça do Trabalho ou não? Na verdade, ela está associada, inclusive, à própria extinção do Ministério do Trabalho, né? A extinção do Ministério do Trabalho já foi um retrocesso no que diz respeito à própria fiscalização. Os auditores do trabalho, salvo engano, estão desde 2013 sem concurso público. Então, eles estão sobrecarregados, porque, como eu falei, apesar do quadro deficitário, eles permanecem fazendo suas fiscalizações. Mas isso está dentro, sim, do desmonte que a gente tem denunciado em relação à auditoria do trabalho. Procurador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Boa tarde. Obrigada, procuradora. Boa tarde.